Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Luz da Verdade para o Mundo. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e meu querido amigo. Vamos, nesse momento, orar juntos? Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra ser aberta agora nesse momento. Nos usa com Teu Santo Espírito, nos dá poder para saber interpretar e colocá-la em nossos corações, na nossa vida diária. Te peço, te rogo que abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, estamos juntos mais uma vez para dar continuidade àquele assunto de Eclesiastes, capítulo 12 e o versículo 13 e o 14. Ali nos mostra que o sábio Salomão, usado pelo seu Santo Espírito, ele nos mostra ali que é o dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada um de nós. E no versículo 14 nos mostra ali que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Então, meus queridos, eu falei aqui 3 pontos importantes. Somos salvos pela graça, somos justificados pela fé e somos julgados pelas obras. Bom, meus amigos e meus irmãos, vamos continuar esse assunto e vamos hoje falar mais da Igreja Adventista do Sétimo Dia do que abranger outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque nosso tema hoje é voltado para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque é uma igreja única no mundo que fala completamente dos 10 mandamentos de Deus. Sabemos que as outras igrejas aí fora aceitam 9 mandamentos, mas tem um que elas recusam, que é o 4º, que é o sábado. Por isso que eu gostaria de falar da Igreja Adventista do Sétimo Dia nesse assunto. Eu queria começar dizendo o seguinte: a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem suas doutrinas e ela tem uma linha de pensamentos e de ensinamentos que as igrejas aí fora são filhas de Babilônia, e sabemos muito bem que ao estudarmos a Bíblia e os espíritos de profecia, nessas igrejas tem muitos filhos de Deus nelas, em todas. E a Igreja Adventista, ela é exemplo ao pregar aos 10 mandamentos completos para essas outras igrejas. Ela tem os seus princípios. Agora eu faço uma pergunta. Ela, na teoria, tem falado, tem ensinado e tem muito conhecimento na teoria. Agora, e na prática? Será que ela está condizendo com a palavra de Deus? Eu gostaria de falar esse assunto junto com vocês. Olha, deixe o seu like, deixe seu comentário e se inscreva nesse canal. Vamos falar hoje de um assunto que é muito chamativo e chama a atenção muito da gente. Eu não digo que é um assunto polêmico, porque quando o assunto é polêmico, é porque quem vive falando da verdade, quem vive na prática da verdade, não cria polêmica. Mas quem vive na teoria da verdade e não pratica, aí esse cria polêmica. Porque o que eu vou falar aqui é a verdade, meus irmãos. E vamos falar sobre muitos dos pastores adventistas e muitos dos irmãos adventistas do sétimo dia têm enganados e estão se enganando a si próprio. E quando você se engana a si próprio, engana as outras pessoas. E isso se torna um perigo, porque você vai dar conta a Deus. Muitos pastores adventistas do sétimo dia
E muitos irmãos adventistas do sétimo dia estão se enganando-se a si próprios. E vamos estudar sobre isso, ok? Vamos abrir nossas Bíblias no livro aqui de Tiago, capítulo 1 e o versículo 23. Eu quero relembrar para você o que a palavra de Deus fala sobre aquela pessoa que ouve a lei de Deus e não a pratica. Olha o que é que diz aqui. Vamos começar por aqui. Diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não a pratica, é semelhante a um homem que contempla no espelho a sua face, o seu rosto natural, e logo se esquece quando sai de frente daquele espelho. Essa é a pessoa que não pratica a palavra de Deus. Ele contempla o seu rosto no espelho, ele vê como é a sua fisionomia, mas quando ele vai embora, logo esquece. E aqui diz aqui ainda, num versículo, preste bem atenção agora, no versículo 23 diz assim, olha, ainda diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não a pratica, é semelhante a esse homem que eu falei. E diz aqui no versículo 22, presta atenção: tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Aqui diz: tornai-vos praticante da palavra, e não só ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Se eu sou ouvinte da palavra e não praticante, eu estou enganando-se a mim mesmo e aos outros. Assim, são muitos pastores que se comportam na Igreja Adventista do Sétimo Dia e muitos irmãos se comportam assim. Muitos pastores fazem teologia, muitos irmãos estão na igreja há 20 e 30 anos, são apenas ouvintes da palavra de Deus, mas não praticam. E estão se enganando-se a si próprio. Eu vou mostrar isso na Bíblia e nos espíritos de profecia. Tudo bem, irmãos? Vocês entenderam aqui o nosso tema? Então vamos aqui continuar aqui o nosso assunto, que é, eu não digo polêmico, como eu falei, polêmico não é. Para aquele que pratica, não é polêmico. Para aquele que não pratica, a palavra de Deus vai trazer polêmica. Deixe seu comentário, deixe o seu like e se inscreva, porque vamos estudar muitos assuntos aqui. E eu queria falar desse assunto aqui, como eu já estou falando, é muito polêmico para as pessoas que não aceitam. Eu estou repetindo porque a coisa é séria. Então vamos aqui. Bom, lá em Eclesiastes, capítulo 12, diz que o dever de todo homem é guardar os mandamentos e temer a Deus. Vamos ser julgados pelas obras. Tiago diz aqui que aquele que é ouvinte da palavra de Deus e não praticante está enganando-se a si mesmo. E diz que é como um homem que contempla a sua face no espelho, ao se retirar dele, logo esquece da sua face. Bom, meus queridos, e aqui no livro ainda de Tiago, capítulo 2, nos diz aqui o seguinte, preste bem atenção agora. Diz aqui, ó, no versículo 12 do capítulo 2, olha o que é que diz aqui, ó. Diz assim, ó, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Eu devo falar e proceder. Eu devo pregar o evangelho, eu devo falar o que está escrito e viver e proceder, porque eu vou ser julgado pela própria lei da liberdade. Entendeu aqui, meus queridos? Então vamos espranar esse assunto e vamos entender aqui. Eu quero dizer para você, eu não estou julgando ninguém, não estou citando o nome de ninguém, apenas eu estou citando o nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque é o que está baseado na Bíblia e nos espíritos de profecia, o que eu vou falar, que ela não está procedendo com o que fala.
Porque a Bíblia fala, falai e procedei. Não é isso o que eu li aqui? Olha aqui, ó. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Eu devo falar e proceder. Eu devo falar e dar testemunho. Eu devo falar e provar que realmente eu vivo realmente no que eu falo. Então, meus queridos, a igreja, ela na teoria, ela fala, mas na prática, ela não procede. E vou mostrar aqui. Vamos ler aqui ainda, no livro de 1 João, capítulo 2, e o versículo 4 ao 6. Eu gostaria aqui de ler 1 João, capítulo 2, capítulo 4, 2. 1 João 2, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, e o versículo 4 até o 6. Preste bem atenção aqui. Diz aqui, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Muito bem, nós como adventistas do sétimo dia, temos o costume de dizer que as outras religiões não guardam os mandamentos, por isso que não tem a verdade. Mas aqui diz na Bíblia, aquele que diz que conhece a Cristo e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, muitos pastores adventistas e muitos irmãos adventistas estão se enganando a si próprio. Além de se enganar a si próprio, são mentirosos. Por isso que eu falo, meus queridos, é um assunto meio complicado. Muitos dizem que conhecem a Cristo, mas não guardam os seus mandamentos. Isso dentro da igreja adventista do sétimo dia. E estão se passando por mentirosos. E diz aqui, olha, ainda, preste bem atenção, porque essa mensagem é direto para a igreja adventista do sétimo dia, não é para outra. E diz aqui ainda assim, ó, aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Bom, meus queridos, como foi que Cristo andou? Aqui diz que aquele que vive e conhece ele, guarda os seus mandamentos. E aquele que diz que conhece a Cristo, deve andar como ele andou. E muitos adventistas do sétimo dia, muitos pastores adventistas do sétimo dia, não andam como Cristo andou. Muitos se envolvem em política e Cristo nunca se envolveu em política. Muitos se envolvem em jogos de futebol e Cristo nunca se envolveu em jogos de futebol. Muitos se envolvem aí nesse mundo, vivem contaminado com esse mundo. E Jesus nunca se contaminou com o mundo. E vamos mostrar isso aqui na Bíblia e espírito de profecia. Então, quando eu sou um adventista e falo e defendo o sábado, que as outras igrejas não defendem, e digo que prego os mandamentos de Deus e outras doutrinas que as outras igrejas não pregam, eu devo viver. Porque se eu não viver, é como lá em Tiago 1:22 diz, que eu estou enganando-se a mim mesmo. E eu estou sendo mentiroso, porque se eu digo que conheço a Cristo e não guardo os seus mandamentos, eu sou mentiroso. E eu vou mostrar aqui que muitos adventistas não guardam os mandamentos de Deus. Primeiro ponto, vamos ler aqui. Quer ver uma coisa? No livro de Provérbios, capítulo, eu gostaria de ler a Bíblia, mostrar, para depois a gente ler espírito de profecia. Provérbios, capítulo 28 e o versículo 9, diz assim, olha, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei
até a sua oração será abominável, rejeitada por Deus. Aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei de Deus, até a sua oração é rejeitada por Deus. Bom, meus queridos, se eu sou um adventista e chego lá no culto de oração das quarta-feiras e vou pedir oração pela irmã que está doente ou pelo irmão que está doente, eu vou pedir oração por tal fulano que está doente, ou pela minha própria vida que estou enfermo. Mas olha o que é que diz a lei do Senhor, que devemos conservar nosso corpo puro e santo, porque é templo do Espírito Santo. E Deus vai destruir tanto o nosso corpo como a nossa alma, que é nosso corpo e fôlego de vida junto. Mas acontece que muitos adventistas conhecem a verdade, conhecem os mandamentos de Deus, conhecem a reforma de saúde e não vivem. Então, a reforma de saúde, para nós adventistas, é mandamento. E é um mandamento muito especial em nossas vidas. E é interessante que muitos adventistas e pastores têm se enganado a si próprio, porque fala de saúde e não vive. A igreja fala de saúde, na teoria, ela é perita em falar de saúde, mas não vive. Quer ver um exemplo? Eu tenho um livro aqui, o título dele aqui, desse livro, é Conselho sobre Regime Alimentar. Está aqui. É um livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ele foi escrito pela uma profetisa, que ela foi usada por Deus, e cremos piamente nessa palavra aqui, que realmente é a palavra de Deus, e que ela foi inspirada por Deus. Mas aqui nesse livro, que é um cinza agora, uns novos que estão surgindo, o meu ali está muito velhinho, e eu estou com esse novo. Nesse aqui, na página 280, no antigo está na página 225, diz o seguinte, olha o que é que diz aqui. Diz o seguinte: tomar chá e café é pecado. Tomar chá e café é pecado. Para nós adventistas, o café é pecado. Para você que é de outra igreja, é pentecostal, neopentecostal, católico, tomar café é normal. Mas para nós adventistas do sétimo dia, é pecado tomar café. E muitos dos adventistas do sétimo dia tomam café. E até o cartão postal na sua casa é café. É interessante que até os pastores também tomam café. E ninguém mostra para a igreja que esse pecado tem tomado conta da vida dos irmãos adventistas do sétimo dia. O café, meus queridos, para começar, ele não é alimento. O café, ele contém uma droga, que eu digo que é uma droga, é a cafeína. Olha o nome, café, ele contém a cafeína, que descalcifica seus ossos, acaba com os seus neurônios e ele tem uma tintura natural da natureza. O café, preste bem atenção, pega o café e coloque num pano branco, que você vai ver que ele fica caramelizado. Aquilo ali te prejudica os rins, o fígado, todos os seus órgãos por dentro. O café é uma droga, ele chega a ser comparado quase ao cigarro. Você que toma café, quando você toma café 1 ano, 2 anos, 5 anos, quer deixar, não consegue. Porque quando você para, a tendência é te dar ansiedade, dor de cabeça e aí vem a abstinência. Eu passei por uma experiência na minha vida. Eu estava dando um curso do tabagismo, que eu dou esses cursos, eu dou esses cursos de tabagismo nas igrejas adventistas. Eu dei muitos desses cursos. E um certo irmão ali, num certo curso que eu estava dando, não vou citar qual lugar, ele veio para mim e falou: irmão João, eu tomo café.
há 10 anos e eu tenho 15 anos de igreja e eu tomo café há 10 anos. Eu falei assim, meu irmão, para de tomar o café, porque senão você vai morrer mais cedo. E esse problema seu de pressão alta é o café. Ele falou, eu vou parar, meu irmão. E ele tentou. Deu uma abstinência nele que ele foi parar no hospital. E lá o médico perguntou para ele se ele usava droga. Ele falou, não, eu sou cristão, não uso droga. Eu só tomo café e parei de tomar e me deu esse problema. Ele ficou, meus queridos, numa situação que não se controlava. E foi preciso levar ele para o hospital para tomar um calmante e ali ficar sedado um tempo. A situação foi grave dele. Meus queridos, eu fui na casa de uma irmã, ela foi tentar fazer endoscopia. O médico falou que não tinha condições de fazer endoscopia nela, porque ela estava com a pressão alta. E o que aconteceu? Essa irmã tem mais de 20 anos de igreja adventista. Ela tem 76 anos. E ela falou que tomava café. Eu falei, irmã, para de tomar café e aí sua pressão vai normalizar. Muda sua alimentação. Irmão, eu tentei, mas não consigo. Então, meus queridos, o café é uma droga. E muitos adventistas do sétimo dia tomam o café e os pastores não repreendem. E isso aqui diz claramente nesse texto que é pecado. Se eu estou pecando contra o meu Deus, então eu estou violando os mandamentos. Então eu estou enganando-me a mim mesmo. Entendeu aqui agora? Então é preciso haver uma reforma na igreja. Mas os pastores, eles não podem falar. Se falar, eles perdem a sua credencial. Eles não falam diretamente no púlpito ou para uma pessoa que é pecado tomar café. Eu já vi muitos em alguns programas aí no YouTube pedindo explicação sobre o café, se é pecado ou não. E muitos pastores comentam de uma forma suave. E no fim eles não diz que é pecado ou não, mas o Espírito de profecia diz claramente que é pecado. Então, se é pecado, eu estou violando os mandamentos de Deus. Esse mandamento aqui é válido, está dentro dos decálogos de Deus. Café é pecado. Você encontra na Bíblia que é pecado tomar café? Você não encontra. Mas também você encontra na Bíblia que é pecado fumar? Também você não encontra. Você encontra na Bíblia que é pecado fumar maconha? Também não. Mas a palavra de Deus, inspirado por homens e mulheres sábias, Deus mostrou para essa mulher aqui, inspirada ela escreveu pelo Espírito Santo e Deus mostrou que é pecado tomar café, como outras coisas. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela fala de saúde, passa até em jornais, passa até em muitos canais no YouTube, que ela é exemplo na saúde. E, na verdade, é um engano. Ela está mentindo. Porque aquele que diz que eu o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Muitos adventistas e pastores são mentirosos e estão enganando-se a si próprio, porque não está condizendo com a palavra de Deus. Meus queridos, isso é um dos mandamentos. A saúde é um dos mandamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu falo isso porque eu nasci e me criei nela, eu conheço muito bem os princípios da igreja que eu frequento. Eu não estou falando mal da minha igreja. Eu estou falando dos líderes, dos irmãos que não querem mudar sua vida e estão enganando-se a si próprio. E eu estou aqui colocando um alerta para eles. Se convertam, enquanto não seja tarde demais. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês seriamente. A igreja, ela tem perdido o seu poder no mundo. Ela tem sido desmoralizada
devido que ela não tem obedecido às crenças e às doutrinas e os princípios que ela tem. E aí os pastores perderam o seu caráter, perderam o seu poder de pregar o evangelho, e os membros sendo enganados, outros que até conhecem muito bem, sabemos disso, que o povo adventista estuda um pouco, eu não digo que totalmente estuda hoje, completamente, que era um povo, o povo adventista era um povo da Bíblia, hoje não são mais. Relaxaram no estudo da Bíblia e espírito de profecia. Agora ficam adorando homens que vai no púlpito e fala só mentiras e enganos. Então, meus queridos, eu quero dizer para você aqui uma coisa, fique atento e alerta, porque eu vou dizer uma coisa, muitas mentiras têm sido pregadas no púlpito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e uma delas é sobre saúde. Eu prego saúde e não vivo. Quantos pastores eu já contemplei tomando café e tomando Coca-Cola? Quantos irmãos eu já contemplei tomando Coca-Cola e tomando café? Eu conheço milhares de irmãos. Eu não digo centenas, é milhares. E quer ver um exemplo aqui? Eu vou mostrar para vocês uma coisa importante aqui, que eu tenho escrito, que eu notei. Eu gostaria de você notar aí a nossa situação. Olha o que acontece com o nosso povo, que se diz que prega saúde e que tem a luz da verdade. É interessante que eu fiz uma lista aqui sobre saúde, alimentação. Um pouco. Quer ver um exemplo? Eu cansei de falar nos púlpitos, nos cursos de tabagismo até, e em algumas palestras, que a mussarela contém o suco gástrico do estômago do porco. A maioria dos queijos é feito do suco gástrico do estômago do porco. Salsicha contém porco, gelatina contém porco, miojo contém derivado do porco, salgadinhos processados tem derivado do porco. Meus queridos, muitos alimentos têm derivado do porco. Quer ver um exemplo? O adventista gosta muito de sorvete. E sorvete é um dos alimentos, né? Que o povo fala que é alimento, é bom porque refresca. São dos pontos mais principais de produtos que contêm derivado do porco. Sorvete, gelatina, mussarela, salsicha, bala de goma, salgadinho processado, parmejão, queijo ralado, queijo em pó, tudo isso contém derivado do porco. Agora vamos voltar aqui uma coisa, para o frango. Tem muitos irmãos adventistas do sétimo dia que diz que não come carne vermelha. Ele come frango e peixe. Melhor seria que comesse carne vermelha. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês agora. O boi, ele não come ração quase, é mais capim. Muitos economizam na ração do boi, jogam ele no pasto para engordar. E ali joga hormônio nele para ele desenvolver rápido. Só que o frango é diferente. O frango, ele come ração 24 horas para em 30 dias, 35 dias ser abatido. E o que é que ele come nessa ração? Sangue de porco, resto de tudo que é de derivado de porco, de outras carnes, moída, para processar aquela ração, e ali é colocado antibiótico e muitas coisas naquela ração. E o frango é uma das carnes mais contaminadas e mais podre. E agora vem um adventista do sétimo dia, dar aula, dar exemplo para o mundo e dizendo o seguinte, que a carne de porco é imunda e que as outras carnes é limpa. Porque as outras igrejas consomem carne de porco e o adventista não consome. Meus queridos, os adventistas consomem carne de porco como o povo do mundo também. Porque eles sabem que o queijo
tem derivado do porco, que a salsicha tem derivado do porco, miojo tem derivado do porco, mussarela tem derivado do porco, sorvete tem derivado do porco. Se você é adventista e não sabia, fique sabendo agora. Essas pizzas que vocês comem aí, essas massas, esses recheios, tudo ali vai banha do porco. E aí eu faço a pergunta, será que realmente a gente está vivendo a mensagem de saúde, que é um dos mandamentos de Deus? Por isso que eu falei, muitos adventistas são mentirosos e estão enganando-se a si próprio, porque falam uma coisa na teoria e na prática é outra. Por isso, meus queridos, olha o que é que diz aqui. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Então, se eu sou um irmão que estou enfermo, tomo café, uso derivado de porco nos alimentos, agora eu vou na igreja orar, vou pedir oração a Deus, vou no meu quarto dobrar o joelho, pedir saúde a Deus como? Eu conheci muitos irmãos enfermos que eu falo, irmão, para com isso, isso e isso. Se alimente assim, assim e assim, mas não dão credibilidade. Fala, irmãos, então como é que eu vou viver? Irmãos, a reforma de saúde é o braço da terceira mensagem angélica. Se eu não tiver uma reforma de saúde na minha vida, eu não vou receber o Espírito Santo, eu não vou receber a chuva seroida. E quem não receber a chuva seroida, o Espírito Santo, não está selado. E quem não está selado, está perdido. Então, aqueles que são meio convertidos na questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para nunca mais voltar. Vocês, adventistas, que estão agora, nesse momento, me assistindo, estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou ganhando um tempo aqui. Não quero abrir aqui muitos livros que eu tenho, mas se você quiser, eu mando os textos para você. Os que são meio convertidos na questão de comer carne se afastarão do povo de Deus para nunca mais voltar. O que é um meio convertido? É aquele que come carne de vez em quando, ou fala, eu deixei de comer a carne vermelha, como peixe, como frango. O peixe, hoje criado no cativeiro, sabe o que eles fazem? Eles fazem um chiqueiro do porco dentro do tanque do peixe, o porco solta suas fezes e os peixes é alimentado com ela. Meus queridos, não estamos mais seguros com alimento nenhum. Cuidado! Então, o adventista é perito em saúde. E por que não pratica? Porque na teoria é uma coisa e na prática é outra. Vamos para outro ponto importante aqui. Eu queria citar outro mandamento que é de grande importância para a nossa igreja. Eu falei aqui um pouco de saúde, mas se vocês quiserem texto provando que hoje a carne tanto faz de porco, como de boi, como de frango, como de peixe, todas elas são imundas. Olha, eu tenho uns cachorros aqui e vou buscar carne num açougue ali que eles me dão, restos, e dou para os meus cachorros. São cachorros grandes, fila, são de raças que precisam comer carne. E rações que realmente possam sustentar eles. Como eu não tenho dinheiro para sustentar eles com rações muito fortes, rações boas, eu dou resto de carnes. Porque a ração vai carne a mesma coisa. Tem as vegetais, mas eu não posso comprar rações caras. Eu vou buscar no açougue. Meus queridos, o que vem de carne, sabe, com aquelas doenças, a gente vê, as carnes estão contaminadas. E outra coisa, me mostre uma carne limpa hoje. Não tem. Naquele tempo, quando Deus permitiu que Noé e sua família comessem a carne, foi porque na terra não havia vegetação, nem cereais, nada. Eles foram obrigados a comer a carne para sobreviver, mas foi para um período curto de tempo. Quando o povo de Israel clamou por carne, Deus permitiu. O que aconteceu ali? Muitos morreram. Naquele tempo, Deus colocou a lei da imunda e da limpa, as carnes limpas e as carnes imundas, lá em Levítico 11.
mas foi para o povo de Israel, para eles viver numa vida regularmente, mais ou menos, comendo coisas mais limpas. Mas hoje a carne não tem nada de limpa. E o adventista faz churrasco e queima uma carne e é fã de uma carne. Meus queridos, aonde vamos parar? Eu quero dizer para você e para mim que nós, como adventistas, estamos nos enganando a si próprio e estamos sendo mentirosos, porque falamos uma coisa e não vivemos ela. Vamos aqui no livro de Provérbios ainda. Provérbios, capítulo 20. Provérbios, abra vossas Bíblias aí, ó. No livro de Provérbios, eu quero achar aqui para a gente ler. Bom, como estamos aqui com a Bíblia aqui, Deuteronômio, vamos ler aqui, né? Deuteronômio, capítulo, vamos ler, eu estou tentando achar aqui, tá? E realmente acontece um imprevisto aqui, de a gente não encontrar rapidinho. Mas o que eu quero citar aqui para vocês, para eu ganhar tempo e não esse vídeo não ficar muito prolongado, eu queria já avançar e falar desse assunto aqui, que a igreja, ela fala, mas não vive. Muito bem. Diz aqui em Deuteronômio, no capítulo 22 e versículo 5. Diz aqui: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem vestes peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Esse texto aqui, Deus colocou ele para nossos dias aqui. Muitos pastores arrodeiam, explicam de uma forma diferente, mas é para nossos dias hoje. A mulher não deve se vestir com aparência de homem, nem o homem com aparência de mulher, porque tais vestimentas são abomináveis ao Senhor. Eu não quero entrar nesse assunto profundamente aqui na Bíblia, que eu tenho vários textos aqui mostrando sobre a vestimenta, que a mulher deve se comportar, ser simples no seu vestuário e ela deve ser uma pessoa que dê testemunho, tanto ela como o homem, para ir ao mundo pregar o evangelho de uma forma decente. Ela tem que dar testemunho aí fora. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, hoje, ela ultrapassou e vive numa apostasia muito grande sobre esse assunto. Se foi duas coisas que o diabo colocou na igreja e deu certo, e os irmãos estão cegos, estão se enganando a si próprio e sendo mentirosos, foi a alimentação e o vestuário. Satanás, ele conseguiu driblar os irmãos, enganar e deixar essa mensagem pervertida dentro da igreja que ela hoje segue, que é a mensagem do mundo, que não tem problema, eu estou bem assim, uso o que eu quero, faço o que eu quero, o que manda é a graça de Cristo. E muitos pastores até diz que é a graça que salva. Não é princípio, não é doutrina, não é sacrifício nenhum. Eu já vi muitos pastores adventistas citar que uma roupa, um café, não deixa de você ir para o céu. Mas presta atenção aqui. O que é que diz esse livro aqui, ó? Testemunho Seleto, volume 1, na página 600. Olha o que é que diz aqui a pena inspirada. Eu penso assim, meus queridos, que se está escrito e Deus nos mandou obedecer, devemos obedecer. Não ficar com arrodeio, não ficar enganando as pessoas, enganando a si próprio. E a gente se torna um mentiroso. Preste bem atenção aqui. O que é que diz a pena inspirada a esse respeito
de vestimenta e a moda hoje que está dentro da igreja, que os pastores não estão nem aí. As mulheres deles até dá exemplo mal. E aí eles não têm moral, caráter de repreender os irmãos, porque as mulheres deles praticam as mesmas coisas que os irmãos estão praticando. Os líderes era para dar exemplo e não dá. Presta atenção aqui. Olha o que ela diz aqui, ó. No livro Testemunho Seleto, volume 1 e a página 600. Olha o que ela diz aqui, ó. Não brinqueis, minhas irmãs, por mais tempo, com vossa própria alma e com Deus. Foi-me mostrado que a principal causa de vossa apostasia é o amor que tendes ao vestuário. A principal causa da apostasia hoje na igreja, as irmãs, é o vestuário. Não é outra coisa. Você vai na igreja hoje, só se vê irmã, muitas delas, roupas transparentes, vestidos degotados, com aquele degote que mostra os seios, e irmãs provocantes. Meus queridos, e a apostasia hoje da maioria das irmãs na igreja é a vestimenta, é a moda, é a sensualidade. Vamos entender aqui. E diz aqui, olha, foi-me mostrado que a principal causa de vossa apostasia é o amor que tendes ao vestuário. Isto leva à negligência de sérias responsabilidades, e mal vos achais possuidoras de uma centelha do amor de Deus num coração. Renunciai sem demora à causa de vosso desvio. Agora, irmãos, presta atenção aqui agora. Presta atenção. Pois é pecado contra a vossa própria alma e contra Deus. Meus queridos irmãos, a moda que penetrou dentro da igreja e as irmãs vivem praticando é pecado. Agora eu pergunto, esse pecado é repreendido dentro da igreja? Não. Outro mandamento que tem sido quebrado. Meus queridos, a igreja, ela tem uma camuflagem. Ela prega os mandamentos, se apega no sábado como verdade, e é verdade realmente. Ela se apega à carne de porco, porém esquece os outros. Não prega saúde completamente, não prega a vaidade, o orgulho e a soberba que há dentro dela. E isso está destruindo muitos corações de muitas pessoas, porque não dão ouvido mais à verdade. E é interessante que esse pecado de vaidade, de modas dentro da igreja, tomou conta de uma forma tão grande que contaminou que ninguém mais está olhando, que ninguém mais está vendo. E diz aqui, mais ainda, preste bem atenção, diz aqui assim, renunciai sem demora à causa de vosso desvio, pois é pecado contra a vossa própria alma e contra Deus. Não vos endureçais pelo engano do pecado. Não endureçais, minha irmã, pelo engano do pecado. Por esse pecado, não endureçais o vosso coração. Foi o que eu falei, o orgulho, essa arrogância não aceita que as irmãs, os irmãos estão em pecado nesse sentido aqui, tanto na alimentação como na vestimenta, que é um princípio, uma doutrina, um mandamento da Igreja Adventista do sétimo dia. Agora, continuando aqui, ela diz mais aqui ainda assim, olha, a moda está deteriorando o intelecto e corcomendo a espiritualidade de nosso povo. A obediência à moda está penetrando em nossas igrejas adventistas do sétimo dia e fazendo mais que qualquer outro poder para separar nosso povo de Deus. Irmãos, a moda está dentro da igreja e ela já separou o povo de Deus. Deus olha de uma forma triste para a sua igreja hoje, porque os pastores,
Os irmãos que vivem nessa moda não estão nem aí e estão enganando-se a si próprio e sendo mentirosos. Entendeu aqui agora? Porque eu falei no começo que muitos estão se enganando a si próprio, muitos pastores, muitos irmãos, e são mentirosos porque conhece o pecado, convive com ele, pratica ele e não quer se arrepender. E diz aqui ainda assim, mais ainda, olha, foi-me mostrado que as regras de nossas igrejas são muito deficientes sobre esse assunto. Todas, olha bem, presta atenção agora, todas as manifestações de orgulho no vestuário, proibida na palavra de Deus, deve ser motivo suficiente para a disciplina na igreja. Meus queridos, o que é isso aqui? Toda moda, toda irmã ou irmão que está praticando essa moda deve ser motivo de disciplina na igreja. Você, como adventista do sétimo dia, há 20, 30 anos, você já viu alguém ser disciplinado na igreja por motivo de vestuário? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Você já viu algum irmão ser disciplinado na igreja por motivo de modas? Eu nunca vi. As irmãs vão para a academia com uma calça leg grudada no seu corpo, mostrando sua estrutura sensual para o mundo. Os irmãos fazendo academia, usando camiseta regata, short coladinho, até no púlpito agora é moda, e de calça colada, mostrando o volume ali da frente, para dizer que é machão, com músculos fortes, bonitos. Irmãos, a sensualidade tomou conta da igreja. O vestuário penetrou dentro da igreja como uma armadilha de Satanás e ele conseguiu. Muitos estão caindo na sua arapuca. E aí se passamos nós por mentirosos e estamos nos enganando nós mesmos. A igreja adventista do sétimo dia, ela não prega mais a verdade, porque se ela pregasse, ela disciplinava a maioria das irmãs que estão violando a questão do vestuário. Disciplinava muitos irmãos que estão aí habitolados, viciados no café há 20 e 30 anos, porque estão pecando. E você, meu irmão, abra os olhos. Não vá por conversa de líderes, pastores, porque você pode perder o céu. Certa vez, o Leandro Quadro falou num dos debates dele lá, perguntas, ele falou que não vê motivo para uma pessoa deixar de ir para o céu porque toma um simples café. Esses irmãos que têm conhecimento da palavra de Deus, que é bem visto aí na sociedade, a igreja idolatra às vezes eles. Rodrigo Silva, Leandro Quadro, é idolatrado. O que eles falam é verdade, ponto final. Eles induzem as pessoas a pecarem. E ainda falam que são homens de Deus e diz que a igreja adventista do sétimo dia é uma igreja verdadeira e que prega a verdade. Existe um povo aqui na terra que prega a verdade e vai se levantar e já está pregando. Agora, igreja, instituição, CNPJ está completamente apostatada. Porque vê esses pecados dentro dela, vestimenta, alimentação e não disciplina. E leva como se fosse uma coisa normal. Agora, esses dias atrás, muitos dos distritos pegaram mulheres da liderança, ordenaram elas com um lenço e um anelzinho no lenço e colocaram assim um título: Mulheres Missionárias de Deus. Mas, minhas queridas irmãs, os pastores que estão fazendo essas cerimônias, eu quero falar para vocês, por que vocês não acordam para o pecado que há dentro da igreja? Essas irmãs que estão na igreja, lá pregando a palavra, que estão sendo ordenadas nas cerimônias, dedicadas à obra de Deus,
elas dão um mau exemplo durante o dia na vestimenta. E são até irmãs que são ordenadas até anciãs, que é um cargo que não poderia existir na igreja e hoje existe. Os pastores estão procurando levar coisas para a igreja para seduzir as pessoas, para manter ela ali dentro, para que elas continuem devolvendo o dízimo, sendo fiel, e aonde estão se enganando a si própria e sendo pessoas mentirosas. Porque, meus queridos, está sendo um absurdo. A igreja adventista, a sua doutrina está caindo sobre terra, sobre a lama. E Deus tem sido envergonhado com essas coisas. Deus tem sido, aliás, desonrado. Porque os pastores, a liderança, não estão nem aí, não tomam uma atitude. Eu quero prosseguir com isso aqui. Não vamos agora ler mais texto, porque o tempo já acabou. Mas eu quero dizer para você, meus queridos irmãos, adventistas do sétimo dia, não se engane a si próprio, não seja um mentiroso. Assim como falai, assim procedei. Não seja ouvinte da palavra de Deus, mas seja praticante também. Eu tenho aqui, olha, ainda outro texto desse mesmo capítulo aqui, que é o 600 do Testemunho Seleto, volume 6. Diz aqui, olha, caso haja continuação em face, olha, caso haja continuação em face de advertência e apelos e ameaças, perseverando a pessoas em seguir sua própria vontade, isto poderá ser considerado como prova de que essas irmãs, os irmãos, que o coração não foi absolutamente levado à semelhança com Cristo. O eu, e unicamente o eu, é objeto de adoração. E um professo cristão assim induzirá muitos a se afastarem de Deus. Sabe por quê? Muitos professos cristãos assim induzirá muitos a se afastar de Deus pelo seu testemunho. Olha, você conhece a Igreja Deus e Amor, irmãos adventistas do sétimo dia? A Igreja Deus e Amor dá de 10 de exemplo na Igreja Adventista na vestimenta. A Igreja Deus e Amor dá exemplo na vestimenta. Você não vê uma mulher da Deus e Amor com calça. Você não vê uma mulher da Deus e Amor indo para uma academia de calcinha leg, bonitinha, toda mostrando o seu corpo, não. Eu estou citando aqui a Igreja Deus e Amor porque eu conheço. Eu tenho amigos lá, pastores. Eu tenho irmãos, amigos meus lá. Se uma irmã usar uma calça durante o dia, ela não participa lá no púlpito, ela não tem cargos nenhum e ela é disciplinada. A Igreja Adventista, que eu estou nela há mais de 50 anos, eu nunca vi um pastor disciplinar uma irmã por causa de vestuário. Eu nunca vi um pastor disciplinar um irmão por causa da alimentação. É pelo contrário. Os pastores, muitos deles, chegam na casa, o irmão chega, pastor, toma um cafezinho, aceito, irmã, pode toma. E muitos deles vão para a churrascaria comer carnes e tomar Coca-Cola. Meus queridos, aonde estamos? Até que ponto vai chegar a nossa igreja? Muitos adventistas sendo enganados, enganando-se a si próprio, e muitos pastores enganando-se a si próprio, sendo mentirosos, enganando a muitos. Até quando? Esse assunto, ele vai continuar, dar continuação. Vamos na próxima live, no próximo vídeo, continuar falando. Eu vou ler outros textos aqui da Bíblia, do Espírito e Profecia, para você entender melhor esse assunto. Ok? Que Deus nos abençoe. Mas eu queria só ler o último texto, que diz assim, ó, preste bem atenção aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Preste bem atenção. Você que é adventista do sétimo dia, talvez você esteja assistindo
esse assunto, talvez você esteja assistindo essa live, esse assunto, junto aí com nós aqui, esse estudo, e não esteja entendendo porque você não é adventista, nunca estudou sobre esses assuntos. Mas essa é a realidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ela deve mudar e ter uma reforma. Senão, ela está perdida. Olha o que é que diz aqui, olha, a pena inspirada ainda. Somos adventistas do sétimo dia, envergonhamos-nos acaso desse nome? Somos adventistas do sétimo dia. Ela faz uma pergunta, nós nos envergonhamos acaso desse nome? Você se envergonha de dizer para alguém que é adventista do sétimo dia? Já pensou você numa academia vestida sensual e dizer que é adventista do sétimo dia? Já pensou você toda pintada, toda maquiada, mostrando o busto, aí os seios, as suas partes do seu corpo, dizer que é adventista do sétimo dia? Ela faz uma pergunta e ela diz aqui, olha, respondemos, ela mesma, respondemos, não, não, não. 3 vezes ela responde, não, 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 não nos envergonhamos. É o nome que o Senhor nos deu. Esse nome indica a verdade que deve ser o teste da igreja. Irmãos, esse nome de adventista do sétimo dia é o teste que Deus deu da verdade para a sua igreja. Eu tenho que testemunhar, eu tenho que mostrar na minha vida que realmente eu sou adventista do sétimo dia e não me envergonho desse nome. E tenho que mostrar para o mundo que eu vivo, o que eu estudo e conheço. Não é os espíritos de profecia dizer que é pecado tomar café e eu estou lá tomando café. Não é os espíritos de profecia, a Bíblia dizer que a mulher deve se vestir modestamente e eu estar andando nu aí na rua e até na igreja se vestindo mal. Quantas irmãs eu já vi na igreja de saias curtas lá no púlpito, mostrando suas pernas, suas partes que não deveria, e chegar alguém cobrir para não ser vergonhoso perante a igreja. E os pastores não estão nem aí. São os bandos, eu digo assim, a maioria deles, de enganadores, mentirosos, estão enganando a si próprio, enganando o povo. Meus queridos, aqui diz assim, olha, esse é um nome que indica a verdade que deve ser o teste da igreja. Somos adventistas do sétimo dia e desse nome nunca nos devemos envergonhar. Cumpre-nos como um povo tomar firme posição ao lado da verdade e da justiça. Assim glorificaremos a Deus. Havemos de ser livrados de perigos e não heredarmos, nem corrompidos por eles. Para que isto aconteça, precisamos olhar sempre a Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Irmãos, devemos honrar esse nome, olhar sempre para Jesus, que é o nosso consumador da nossa fé. E o que fizemos? E o que estamos fazendo? Nada. Estamos, pelo contrário, dando mau testemunho, meus queridos, vivendo uma vida não condizendo com a verdade. E sabe o que acontece com isso? O nosso Deus está sendo desonrado, as nossas igrejas estão sendo desonradas. A igreja adventista do sétimo dia não tem poder mais sobre o mundo. Ela está sendo uma igreja fraca, débil, doente, por falta de princípios e doutrina. E aí, meus queridos, estamos nos enganando e sendo mentirosos. Oh, meus queridos, isso é triste. Que Deus possa mudar nosso coração. Que Deus possa trabalhar com essa igreja, que ela possa ser mais sensível, tirar o orgulho, tirar a arrogância dela, que é rica, que não precisa de nada, mas pelo contrário, ela precisa se converter.
Que Deus nos abençoe, meus queridos. O próximo vídeo, vamos continuar esse assunto. Deixe seu comentário, se inscreva e dê o seu like. Que Deus nos abençoe. Eu fico muito triste falando essas coisas aqui, mas é a verdade. Eu não queria falar isso, mas Deus manda falar. Devemos pregar com toda certeza e convicção, porque é o que está escrito. Eu não falei nada que não esteja escrito. Porque a igreja, ela não vive na prática, ela vive na teoria. E ela está enganando-se a si própria e os pastores nesse mesmo caminho. Se convertam todos. Eu digo para mim mesmo também, eu devo me converter cada dia. Cada dia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigado pela Tua palavra. Perdoa nossos pecados, que possamos ter corações sensíveis para se arrepender. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, e nos perdoa, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, meus amigos, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Vamos continuar esse assunto para você compreender melhor a situação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se diz que guarda os mandamentos de Deus e ensina os mandamentos de Deus completo, sem deixar um de lado. Ela prega os 10 mandamentos na teoria, mas na prática está longe. Vamos estudar mais sobre isso. Cuidado, meus irmãos, não deixe se enganar a si próprio. Cuidado, pastor, não se engane a si próprio, não seja um mentiroso. Você também, meu irmão. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.